Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma homenagem à Semana da Pátria, mais precisamente ao dia em que essa aula está sendo publicada, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o arquivo contém uma crônica da jornalista Ruth de Aquino, publicada em outubro do ano passado e intitulada O Choro de Giovanna e o Riso de Flávio. Foi publicada, como eu disse, em outubro do ano passado, numa época em que ainda não se sabia ao certo quem estaria na corrida presidencial, embora houvesse algumas certezas, como a candidatura à reeleição do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, bem como se acreditaria de fato que o ex-presidente Lula seria o favorito entre os eleitores. Muita coisa mudou, é verdade. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Alguns de vocês, pelo menos antes de chegarem ao final da leitura, não entenderam como nós aqui do canal usamos essa crônica para homenagear a Semana da Pátria. Mas, quando chegaram ao último parágrafo, viram claramente. Nós estamos usando uma crônica que faz uma apologia ao povo brasileiro. Tudo isso em detrimento da política brasileira, mais precisamente do governo da época, do senhor Jair Bolsonaro, que ainda será nosso presidente quando essa aula for publicada. Mas se vai continuar na presidência, aí é outra história. A última frase da crônica deixa claro que o Brasil não é do governo que for eleito, e sim do povo que em breve vai eleger um presidente, sendo que a própria crônica espera que não seja o presidente atual. Vamos fazer uma análise. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo. Quem quiser pode dar uma pausa. Podemos considerar que a primeira frase resume o que o parágrafo diz: a grande afetividade do povo brasileiro como um todo. Uma forma de dizer que a grande riqueza do nosso país é o povo. Tudo isso em detrimento dessa outra frase que nós estamos sublinhando agora. Frase essa que faz um contraponto com o resto do parágrafo. A frase lembra que nesse ano agora, em 2022, nós vamos eleger ou um novo presidente ou vamos manter o mesmo governo. No fim das contas, nós ainda não sabemos ao certo se Bolsonaro será ou não reeleito. Mas, de acordo com essa frase sublinhada, não importa. O eleito ou reeleito, seja lá quem for, será um político, apoiado em promessas como outras promessas de candidatos, que na maioria das vezes não são cumpridas. O que esse parágrafo está dizendo é que a jovem Giovanna, que perdeu os pais devido à Covid, estava sofrendo a ponto de sensibilizar até o intérprete de Libras. E nisso, esse intérprete se assemelha ao povo brasileiro. Agora vejam o parágrafo seguinte. Se nós destacarmos a primeira frase, vejam que o pronome ele permite uma coesão que faz referência ao intérprete de Libras. Já o termo esse gesto se refere ao choro desse intérprete. Logo depois, o termo que nós estamos sublinhando agora, o país inteiro, faz com que o sujeito desidencial da frase a seguir faça uma referência aos brasileiros, dando uma ideia de que tanto a autora quanto os leitores se identificam com o gesto de comoção do intérprete de Libras. Vejam essa frase que nós estamos destacando agora. O intérprete de Libras traduziu com seu choro de comoção tudo isso que o povo brasileiro estava sentindo em relação à jovem que perdeu os pais devido à Covid.
Agora vejam esse trecho que nós estamos destacando em verde. De certa forma, esse trecho retoma a ideia de uma frase no parágrafo anterior. Nós temos no poder uma família que debocha do sentimento alheio. E essa família pode ser reeleita esse ano. Então essa crônica, de alguma maneira, faz um convite ao povo para não votar em Bolsonaro esse ano. Eu disse de alguma maneira, afinal de contas, não sabemos se a família do presidente que for eleito agiria diferente. Mas, de certa forma, a família de Jair Bolsonaro pode ser caracterizada exatamente como esse trecho que nós estamos destacando em vermelho. Trecho esse que quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. Assim é a família do nosso presidente. Essa ideia é retomada no parágrafo seguinte, quando um dos filhos é usado como exemplo de tudo isso que nós ainda estamos mostrando em vermelho. O quanto se trata de uma família que não tem comoção pelo sofrimento alheio. Ainda comparando os membros dessa família a hienas, para dar uma ideia do caráter desumano da família do nosso presidente. Vejam o parágrafo seguinte. Quem quiser pode dar uma pausa. Como Giovana, são milhares de brasileiros que sofreram durante a pandemia. Não apenas pelo isolamento compulsório, mas também pela falta de amigos e familiares que morreram por causa da Covid. E o parágrafo seguinte tem um sentido visivelmente irônico. É claro que não pretende expressar compaixão nem solidariedade com o nosso presidente, que na época estava sem partido. O que é certo se dizer é que esse parágrafo rebate todo o deboche que o presidente e seus filhos tiveram diante das vítimas da Covid. Quem quiser pode dar uma pausa para ler cada uma das siglas sugeridas para o partido do presidente. Foi tudo isso que Bolsonaro foi capaz de fazer. Promover aglomerações no auge da pandemia, o que foi um verdadeiro crime contra a humanidade. Como também foi um crime contra a humanidade a tentativa de se cancelar a compra da vacina Coronavac. Negacionismo é o ato de se tentar negar uma verdade já comprovada pela ciência, como a letalidade que a Covid tinha na época em que essa crônica foi publicada. E nós não precisamos nem explicar de que maneira cada uma das outras siglas sugeridas se aplicam ao nosso presidente. Cada uma delas pode ser associada a uma série de atos do nosso presidente, que de alguma maneira demonstram seu caráter desumano, sangue frio, diferente do povo brasileiro. Agora vejam o parágrafo seguinte. Temos aí uma sigla que faz uma onomatopeia das risadas do presidente e de sua família diante de tantas famílias que ficaram incompletas devido à Covid. Vejam o trecho que nós estamos destacando agora. O sentido é claramente irônico. Genocida é o que mais se pode chamar de alguém que favoreceu a disseminação do coronavírus, promovendo aglomerações, cancelando compra de vacinas, defendendo o uso de remédios comprovadamente ineficazes, entre outras coisas. E se trata de uma ironia que vem acompanhada de uma comparação do nosso presidente com os nazistas. Agora vejam os dois parágrafos seguintes. Ambos acreditam na derrota de Bolsonaro nas eleições desse ano, sendo que o primeiro desses dois parágrafos fala de uma série de atos de insensatez dos quais o nosso presidente foi capaz de cometer durante seu próprio mandato. Atos esses dos quais eu às vezes tenho a impressão de que nem ele mesmo quer se livrar. Já atribui a possível derrota de Bolsonaro ao caráter mais humano do povo brasileiro. O último parágrafo, mais uma vez, reafirma todo o valor do povo brasileiro, mais uma vez mostrando que é um povo com caráter de solidariedade,
e sensatez, o que contribui para uma boa imagem do país, muito melhor do que os nossos políticos. Bem, essa foi a nossa interpretação de uma crônica que, como nós dissemos, foi publicada em outubro do ano passado. Uma crônica que mostra como o povo brasileiro é formado por pessoas de valor, muito diferente dos políticos que abusam do poder. Lembramos que quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.